Hoje, preciso alertar sobre um nível de liquidez crucial. Uma resistência onde o Bitcoin pode ser rejeitado e onde muitos, infelizmente, ficarão presos. Primeiro, note que o Bitcoin nas últimas horas teve um bom impulso para cima, quase um salto perfeito da área de valor baixo, o último suporte de volume, após pegar a liquidez logo abaixo da mínima recente. Além disso, no movimento de alta, atingimos nossa área de valor máxima, e essa rejeição atual só aconteceu, surpreendentemente ou não, depois que o Bitcoin pegou a liquidez acima da máxima recente. Por isso, hoje quero mostrar outro nível de liquidez crucial, não só abaixo das mínimas recentes, mas também logo acima das máximas recentes. Então, se continuarmos subindo, qual será o próximo grande nível de liquidez que podemos ver no gráfico de uma hora? Todas as nossas baixas e altas recentes estão atuando como níveis de liquidez cruciais, pois as pessoas entram em posições curtas com stop loss logo acima das máximas recentes. Isso significa que se continuarmos subindo agora, não só vamos parar muita gente aqui, mas também, adivinha só, a maioria vai esperar um grande impulso para cima, direto para outra alta, o que pode fazer com que as pessoas fiquem presas em novas posições compradas. Eles podem ser parados das posições vendidas, e só então o Bitcoin poderia ver uma possível rejeição para baixo. Por isso hoje sim, vou falar de outra posição curta potencial. Sim, ainda busco altas. Contudo, os níveis de liquidez são geralmente os mais cruciais e devem ser sempre monitorados. Agora, veremos que o Bitcoin tem uma alta nesta área, por volta de os 121 mil e logo acima a outro nível de liquidez importante. Isso significa que, se houver um impulso para cima, muitos investidores provavelmente serão estopados. Muitos abrirão posições longas e ficarão presos, mas saberemos que o Bitcoin atingiu um nível de liquidez crucial. Porém, é importante lembrar que o Bitcoin ainda está em forte tendência de alta, com alta chance de romper esse nível de liquidez. É por isso que não vou predefinir posições vendidas nesta área específica. Precisamos ver um sinal de fraqueza, que seria a aceitação abaixo do nível de volume. Não quero ser agressivo vendendo, sabendo que estamos em tendência de alta. Por isso, usaremos um perfil de volume fixo e mediremos a seção superior de preços. Se o Bitcoin subir, pegar liquidez acima da máxima e cair abaixo da área de valor, é bearish. Não pegaremos o topo exato, mas não é o objetivo. Buscamos apenas as negociações de maior probabilidade. Procuraremos vender aqui, stop acima da máxima, mirando alvos mais baixos. Ficaria muito grato se você desse um like, porque hoje 1000 likes são bem possíveis. Também, obrigado por se inscrever no canal. Agora, vou compartilhar o que está acontecendo no fluxo de ordens, já que muitos estão abrindo novas posições vendidas. Como sei disso? Agora para o indicador CVD. Mínimas mais baixas se formam enquanto o Bitcoin faz mínimas mais altas, e o interesse aberto sobe. Então, o que isso significa? Interesse aberto mede se dinheiro novo está entrando ou saindo do mercado. Claramente, dinheiro novo está entrando, pois vemos um impulso para cima. CVD, por outro lado, mede se o dinheiro que entra é de alta ou de baixa. Estamos vendo uma mínima mais baixa, o que significa que as pessoas estão vendendo Bitcoin, mas ainda estamos formando uma espécie de mínima mais alta. Por isso, tecnicamente, é uma divergência de alta e um sinal positivo para o Bitcoin, já que toda essa pressão de venda está sendo absorvida. Então, se o Bitcoin der um salto por aqui, onde estamos agora, é bem provável que nosso nível de liquidez seja atingido. Estamos agora é uma espécie de área de suporte local. O perfil de volume de faixa fixa, medindo a seção superior de preço com volume, devemos focar no ponto de controle ou maior cluster de volume. Bitcoin está literalmente atingindo essa área exata agora. Qual é geralmente a proporção de Fibonacci mais importante? Vamos do balanço baixo para o alto e vemos a razão áurea de Fibonacci no ponto de controle. Além disso, um dos níveis mais cruciais são os de liquidez. Temos a primeira baixa na razão áurea de Fibonacci e logo abaixo outra baixa para liquidez. Então, o que sabemos agora? Bem, vemos absorção de alta no indicador CVD.
Temos um bom nível que deve ser atingido nos próximos minutos ou horas. Vamos esperar um salto para cima nas próximas horas aqui. Eu realmente gostaria de abrir uma posição comprada exatamente no fundo do nosso range horizontal maior. Por quê? Porque geralmente as melhores trades com melhor risco-retorno sempre aparecem exatamente no fundo do nosso range. Por isso estou te dizendo, claro, podemos ver um impulso para cima em direção ao nosso nível de liquidez. Podemos até abrir uma posição vendida, mas se você busca só as melhores trades no gráfico do Bitcoin agora, abriria uma posição comprada e esperaria por cerca de 114 mil dólares novamente se chegarmos lá. Quero mostrar outro nível importante caso o Bitcoin vá para o fundo do intervalo. Agora, vamos conectar as mínimas mais altas com uma área diagonal de suporte. Aqui, essa zona específica está em torno de 114, 115 mil dólares, dependendo de quando o Bitcoin cair. Também usaremos o VWAP ancorado, fixando-o no início desse impulso significativo para cima. Então, vou ancorar aqui agora, onde você pode ver. O VWAP ancorado está chegando exatamente na área diagonal de suporte. Novamente, as melhores posições longas são oferecidas no fundo do range. Vamos chegar lá? Não sei. Mas você pode definir um alerta abaixo das mínimas recentes quando o Bitcoin estiver no fundo do range e só então abrir uma posição comprada. Se preferir operar a ação do preço recente, buscar uma posição longa na área de suporte faz sentido. Stop abaixo do suporte, visando rotação para o nível de liquidez principal. Mas o meio é mais arriscado. As melhores trades são sempre oferecidas no fundo e no topo do range. Por isso que, se quiser negociar conosco, aproveite o bônus de 8 mil dólares sem KYC e VPN no segundo link abaixo. Bitunix dá 10 USDT ao se registrar e 20% de bônus no depósito. Esta campanha é válida só por mais 4 dias, então aproveite os bônus grátis sem KYC e VPN com o segundo link abaixo. Além disso, quero falar da importância das médias móveis exponenciais de 4 horas. O que você verá quando falarmos dos níveis de suporte dinâmico no gráfico de 4 horas? A EMA de 200 nas 4 horas chega quase no VWAP ancorado, e não falo de níveis aleatórios aqui. Historicamente, vemos como o EMA de 200 e o VWAP ancorado têm sido bem respeitados. Que perfeito no nível de suporte, e só então o Bitcoin começou a subir com um impulso. Por isso digo, se quiser, pode fazer trades mais arriscados dentro da nossa faixa horizontal e talvez nem o fundo da faixa seja atingido. Cabe a você decidir quanto risco está disposto a assumir. Mas a verdade é que as melhores entradas longas surgem nas grandes áreas de suporte no fundo da faixa, quando o VWAP ancorado, a EMA e o suporte diagonal são tocados. Agora, algo crucial no gráfico diário que será confirmado nas próximas horas: uma nova resistência de curto prazo em 120 mil USD. Por que esse será outro nível importante? Porque podemos identificá-lo num prazo muito longo no gráfico diário e também o que você vai ver agora. Se o Bitcoin realmente tiver outro impulso de alta, iremos para nosso nível de liquidez principal em cerca de 121 mil USD aqui. E se virmos aceitação abaixo do diário, pode ser um sinal de fraqueza. Então, claramente, estamos montando um plano bem simples e fácil de seguir. Agora sabemos exatamente quais são os próximos níveis que vamos observar. Também sabemos exatamente o que queremos ver antes de abrir uma posição vendida. Novamente, se houver um impulso de alta, aceitação abaixo do diário e da área de valor alta, indicando baixa do Bitcoin, podemos abrir outra posição vendida. Porém, se já veremos um impulso para cima, sabemos onde buscar outra posição comprada no gráfico do Bitcoin. Além disso, localmente, com o RSI e o indicador de fluxo de dinheiro, vemos que estamos formando divergências de alta ocultas. Mínimos mais baixos estão se formando no fluxo de dinheiro, e mínimas mais baixas também estão se formando no indicador RSI. Então, ambos os indicadores concordam que estamos parecendo um pouco mais otimistas localmente. Além disso, como dissemos antes, estamos vendo algumas divergências de alta aqui. Mas se busca só as melhores trades, infelizmente, ainda precisa esperar o fundo do intervalo, talvez nos próximos dias. I remember when we first started.